caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos aqui para a leitura de mais 3 capítulos do livro de Jó. Hoje leremos os capítulos 31, 32 e 33. Então, vamos à leitura? Livro de Jó, capítulo 31. Eu fiz um pacto com os meus olhos. Por que então eu pensaria em uma donzela? Pois que porção teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Não é destruição para o ímpio e uma estranha punição aos trabalhadores da iniquidade? Acaso ele não vê os meus caminhos e conta os meus passos? Se eu tenho andado na vaidade, se o meu pé tem se apressado para o engano, que eu seja pesado em balança justa, para que Deus conheça a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e o meu coração tem andado após os meus olhos, e se qualquer mancha grudou em minhas mãos, então semeei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada desde a raiz. Se o meu coração tem sido enganado por uma mulher, ou se fiquei à espreita à porta do meu vizinho, então que minha esposa moa para outro e que outros se encurvem sobre ela. Porque isto é um crime hediondo, sim, é uma iniquidade a ser punida pelos juízes. Porque é fogo que consome até a destruição e desarraigaria todo o meu acréscimo. Se desprezei a causa do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, o que então farei quando Deus se levantar? E quando ele me visitar, o que responderei a ele? Aquele que me formou no ventre não o fez a ele, e não nos formou no útero? Se retive aos pobres o seu desejo, ou fiz falhar os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, porque desde a minha juventude cresceu comigo como com seu pai, e eu a guiei desde o útero da minha mãe. Se vi alguém perecer por necessidade de roupa, ou qualquer pobre sem coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, quando vi minha ajuda ao portão, então que meu braço caia do ombro da junta e que meu braço se quebre desde o osso, porque a destruição de Deus era um terror para mim, e por causa de sua grandeza eu não pude suportar. Se eu fiz do ouro minha esperança e disse ao ouro fino, tu és minha confiança, se me regozijei porque minha riqueza era grande e porque minha mão havia conseguido muito, se eu contemplei o sol quando resplandecia, ou a lua caminhando em esplendor, e o meu coração foi seduzido em secreto, ou minha boca beijou a minha mão, isto também seria uma iniquidade a ser punida pelo juiz, pois eu teria negado a Deus, que está acima. Se me regozijei na destruição daquele que me odeia, ou me exultei quando o mal o encontrou, também não fiz pecar a minha boca, desejando maldição à sua alma. Se os homens do meu tabernáculo não dissessem, ah, se tivéssemos da sua carne, não estaríamos satisfeitos. O estrangeiro não se hospedava na rua, mas eu abria as minhas portas ao viajante. Se eu encobri as minhas transgressões como Adão, escondendo a minha iniquidade no meu peito, eu temia a grande multidão, ou o desprezo das famílias me aterrorizava, de forma que eu mantivesse o meu silêncio e não saísse porta fora? Ah, se um me ouvisse, eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me respondesse e que o meu adversário tivesse escrito um livro. Certamente eu o tomaria sobre meu ombro e o prenderia a mim como uma coroa. Eu lhe declararia o número dos meus passos, como um príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos da mesma forma reclamarem,
Se comi os seus frutos sem dinheiro, ou fiz com que seus donos perdessem a vida, que cardos cresçam ao invés de trigo e joio por cevada. Acabaram-se as palavras de Jó. Jó, capítulo 32. Então estes 3 homens cessaram de responder a Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava por si mesmo, mais do que por Deus. Também contra os seus 3 amigos a sua ira se acendeu, porque eles não haviam achado resposta e ainda assim haviam condenado Jó. Ora, Eliú esperou até que Jó terminasse de falar, porque eles eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que não havia resposta na boca desses 3 homens, então sua ira se acendeu. E Eliú, filho de Baraquel, Buzita, respondeu e disse: Eu sou jovem e vós sois muito velhos. Portanto, eu tive receio e não ousei mostrar-lhes minha opinião. Eu disse: os dias deveriam falar e a multidão dos anos deveria ensinar a sabedoria. Mas há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Os grandes homens não são sempre sábios, nem os velhos entendem julgamento. Portanto, eu disse: escutai-me, eu também mostrarei minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas razões, enquanto buscáveis o que dizer. Sim, eu escutei a voz, e eis que não houve nenhum de vós que convencesse Jó ou que respondesse suas palavras, porque não digais: nós achamos sabedoria, Deus o derruba, não o homem. Ora, ele não dirigiu suas palavras contra mim, nem eu lhe responderei com os vossos discursos. Eles estavam atônitos, não responderam mais, eles deixaram de falar. Quando eu esperara, pois eles não falavam, mas permaneciam imóveis e não mais respondiam. Eu disse: responderei também a minha parte, também mostrarei minha opinião, porque eu sou cheio de assunto. O espírito dentro de mim me constrange. Eis que minha barriga é como um vinho que não tem ventilação, pronta para arrebentar como novos odres. Falarei para que eu me refresque, eu abrirei os meus lábios e responderei. Não permitam que eu, vos rogo, aceite a pessoa de qualquer homem, nem permitam que eu use de lisonjas para com um homem, porque eu não sei usar de lisonjas. Se assim fizesse, meu Criador logo me tomaria. Livro de Jó, capítulo 33. Portanto, Jó, eu te rogo, ouve meus discursos e escuta todas as minhas palavras. Eis que agora eu abro a minha boca, minha língua fala em minha boca, minhas palavras serão da retidão de meu coração, e meus lábios proferirão claramente o conhecimento. O Espírito de Deus me fez, e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, põe tuas palavras em ordem diante de mim. Levanta-te. Eis que estou de acordo com o teu desejo no lugar de Deus. Eu também sou formado do barro. Eis que meu terror não te amedrontará, nem será minha mão pesada sobre ti. Certamente tu falastes aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras, dizendo: limpo estou, sem transgressão, eu sou inocente, e não há iniquidade em mim. Eis que ele encontra motivos contra mim e me considera como inimigo.
Ele coloca os meus pés nos troncos, ele marca todos os meus caminhos. Eis que nisso não és justo. Eu te responderei que Deus é maior do que o homem. Por que contendeste contra ele? Porque ele não dá conta de nenhum dos seus assuntos. Porque Deus fala uma, sim, duas vezes, e mesmo assim o homem não o percebe. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, adormecidos sobre o leito, então ele abre os ouvidos dos homens e lhes cela a instrução, para que ele possa retirar o homem de seu propósito e esconder o orgulho do homem. Ele mantém sua alma afastada da cova e impede que sua vida pereça pela espada. Ele também é castigado com dor sobre o seu leito, e a multidão de seus ossos com forte dor, para que sua vida abomine o pão e sua alma o saboroso alimento. Sua carne é consumida de maneira que não pode ser vista, e seus ossos, que não eram vistos, aparecem. Sim, sua alma aproxima-se da cova e a sua vida dos destruidores. Se houver um mensageiro com ele, um intérprete, e entre milhares para mostrar ao homem a sua retidão, então mostra-se gracioso para com ele e diz: livra-o de descer à cova. Eu encontrei um resgate. Sua carne será mais fresca do que a de uma criança, ele voltará aos dias da sua juventude. Orará a Deus e ele lhe será favorável, e ele verá sua face com alegria, porque ele retribuirá ao homem a sua justiça. Ele olha para os homens, e se alguém disser: eu pequei e perverti aquele que era correto e não lucrei com isso, ele livrará sua alma de ir à cova e sua vida verá a luz. Eis que todas estas coisas Deus faz frequentemente ao homem, para trazer sua alma de volta da cova, para ser iluminado com a luz dos vivos. Marque bem, ó Jó, ouve-me, fica em silêncio e eu falarei. Se tens alguma coisa a dizer, responde-me. Fala, porque eu desejo te justificar. Se não, ouve-me, fica em silêncio e eu te ensinarei a sabedoria. Amém? Então, lemos aí mais 3 capítulos do livro de Jó. E eu gostaria de pontuar só 2 coisas, né? Que muitas coisas me chamaram a atenção, mas isso, os 3 amigos de Jó, né? O Elifaz, o Zofar e o Bildade, eles chegam e começam a falar. E Eliú está aguardando a vez dele, né? Ele bem explica aqui que ele é o mais novo deles todos, então que ele estava aguardando que desses mais velhos, desses, né, anciãos, viesse a sabedoria necessária para dar uma resposta correta a Jó acerca do que ele estava passando. E ele aguarda essa resposta, por quê? Porque ele diz, olha, dizem que dos mais velhos vem a sabedoria. E ele diz, olha, não é isso que eu vi, vocês não conseguiram responder a Jó de forma correta. E ele diz, mas há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Ou seja, eu vou falar agora do que eu estou pedindo aqui dentro de mim para o Senhor, que Ele me desse o entendimento, né? E ele diz e fala, não, agora eu vou falar para você, tá? E dos amigos de Jó, realmente o Eliú é o melhor, na minha opinião, porque ele diz, Jó, não vou passar a mão na sua cabeça, da minha boca você pode ter certeza que nenhum tipo de elogio, lisonja vai vir para você. A gente vai tratar aqui de coisas reais, é a realidade, né? Foi isso que eu entendi que Eliú disse para Jó, tá bom? E agora ele vai conversar com ele. E outra coisa é que também ele diz aqui, ó, no capítulo 33, verso 14, ele diz, olha, Deus
com certeza já falou alguma coisa para você acerca disso, porque Deus fala uma, sim, 2 vezes, e mesmo assim o homem não percebe. Olha o que ele diz agora: em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, adormecidos sobre o leito, então ele abre os ouvidos dos homens e lhes sela a instrução. Olha isso, coisa maravilhosa. Quando nós não estamos com a nossa razão, o nosso orgulho foi, né? Nós estamos dormindo, estamos ali, não estamos raciocinando acerca de nada. O Senhor vem em sonho, em visão noturna, nesse sono profundo, ele vem e abre os ouvidos, ele fala de forma que nós escutamos e mais, ele sela a instrução. Ou seja, essa instrução fica para você somente, ok? Ela não é aberta para o mundo espiritual, ela é para você, né? É uma instrução para você. Ele sela essa instrução dentro de você. Carimba, tá bom? Amém? Muito, muito bom, muito bom. Deixa aqui o seu comentário, eu sei que Deus vai falar muito mais. Ele tem falado muito, né? Muito, muito. Tá bom? Então vamos orar? Pai, muito obrigada. Ô Senhor, muito obrigada. Leitura maravilhosa. Leitura maravilhosa. Pai, abra os nossos ouvidos e sela a instrução em nós, Pai. Eis-nos aqui. Realmente são muitos as distrações que nós temos que enfrentar durante o dia para que nós possamos ouvir a sua voz, Pai. Senhor, retira de nós todas as distrações e fala aos nossos ouvidos, ao ouvido do nosso coração. Por favor, Senhor, revela os seus desejos ao nosso coração, nos nossos sonhos, em visões noturnas, por favor, Senhor, porque nós necessitamos de todas essas ferramentas, Pai. Pai, nós estamos nesse jejum porque nós queremos mais intimidade com o Senhor e esta palavra veio de encontro a esse desejo do nosso coração de ter mais, de ser conectados com o Senhor, de estar conectado todo dia, o dia inteiro, Pai. Senhor, clamamos a Ti por esta sabedoria que faz com que fiquemos atentos à Sua voz. Por favor, Pai, eu te peço, clamo a Ti por isso, no nome do Senhor. Necessitamos da Tua sabedoria, do Teu discernimento, da Tua instrução. Obrigada, Pai, Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia. Glórias ao Teu santo nome, Pai. Amém. Amém? Olha, nós estamos a 3 vídeos do final do livro de Jó, tá bom? Do final da leitura do livro de Jó, para depois entrarmos em Salmos, tá? Então, Deus abençoe a sua vida, fique firme, continue lendo a palavra, o nosso pão diário, né? Tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique na paz.